primeira vez que vem aqui ao nosso programa, espero que seja a primeira de muitas outras. É o advogado pós-graduado pela Universidade Dom Bosco, atua nas áreas civil, trabalhista e previdenciário, o doutor Andrei Ivan Françoso Leite da Silva. Doutor Andrei, pode entrar. Bom dia. Opa, bom dia, Fabiana. Tudo bem, querido? Tudo bem. Obrigada pelo carinho por estar aqui junto com a gente. É um prazer imenso estar aqui prestigiando o programa Casa e Companhia. Obrigada. Pode sentar, fica à vontade. Nosso espaço montado para você e de casa participar também junto com a gente. Já sabe o nosso telefone, 3404-5655. Está acompanhando o nosso programa agora pela manhã, pode ligar para a gente. Se não quiser se identificar, não tem problema, tá bom? Deixe a sua pergunta sobre guarda compartilhada, porque quando a gente fala desses temas, não é, que envolvem principalmente as crianças, os filhos, muitas vezes os pais não tiveram aquela separação tão amigável assim, não é verdade? Os genitores, então fica realmente constrangedor, não tem problema, pode ligar. Deixa só a sua pergunta que a gente vai ter o prazer de responder para você aí de casa, tá bom? Agora, doutor Andrei, quando a gente fala de guarda de filhos, não é? O que seria? Eu gostaria que a gente começasse, não é? Explicando isso. O que é a guarda compartilhada, a guarda de filhos? Fabiana, é interessante começar o tema justamente definindo o conceito. O que seria a guarda? Muitas pessoas ainda não sabem, né? O que compreende a guarda? A guarda seria o que fala assim, em direito-dever. Tá. Porque compreende não só direitos, mas também deveres, obrigações. Seria, na verdade, toda espécie de responsabilidade atinente à alimentação, saúde, educação e proteção do filho. Então, tudo que engloba isso, a nomenclatura usada é a guarda. Exatamente, exatamente. Agora, aqui no Brasil, existem várias maneiras de guarda, não é verdade? Inclusive, tem algumas modalidades, a gente vai falar as que são mais utilizadas no Brasil mais adiante, mas existem algumas classificações, não é? Algumas modalidades de guarda, que é a compartilhada, que é a unilateral. Quais são essas modalidades para a gente poder entender um pouquinho melhor? No Brasil não são adotadas todas elas, mas eu vou delimitar assim as principais que a doutrina elenca. A guarda unilateral seria a primeira delas, né? Que é aquela tradicional que o brasileiro já conhece, que é aplicada aqui desde 1900 do Código de 16 até os tempos atuais. Ela tem previsão na legislação, no artigo 1583 do Código Civil, que é quando a um dos pais é atribuído tais poderes de guarda e o outro remanesce o que se chama de guarda indireta, que são deveres de fiscalização, são aquelas visitas já pré-estabelecidas, muitas vezes em horários determinados. Há também aí o dever do que não detém a guarda, do pagamento de pensão. A segunda modalidade seria uma modalidade mais teórica, mas que não tem muita aplicação prática, que se fala em aninhamento ou nidação. É mais por curiosidade que eu estou apresentando essa possibilidade aqui, que é quando há um lar fixo e dentro desse lar há uma alternância do pai e da mãe, ou seja, os filhos lá ficam e, vamos dizer, uma semana, um mês, vem o pai, sai e depois... os filhos moram fixo nesse endereço. Por isso que eu falei que... Quem muda são os pais. Exatamente. Porque isso acontece em outros países também, não é? É interessante a gente falar, né? Essa modalidade, justamente eu ia falar que é uma modalidade mais teórica, né? Eu, pessoalmente, não conheço um país em que seja aplicada, né? Mas ela existe. Existe. A terceira modalidade seria a guarda alternada, que é uma modalidade na qual os filhos se deslocam, né? O filho fica, como eu disse, um período, pode ser uma semana, pode ser um mês, sob a supervisão do pai, depois ele vai para a casa da mãe e essa alternância. Nessa modalidade, a responsabilidade, a guarda se dá quando ele está, vamos dizer, quando ele está com a mãe, a guarda é exclusiva da mãe. Quando ele está com o pai, a guarda é exclusiva do pai. Aí que há a diferença entre a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, vou situar um pouco para quem é novo esse termo, esse modelo, ela surgiu em 1960 na Inglaterra, depois ela se difundiu por toda a Europa, chegou ao Canadá e ela aportou no Brasil em meados de 2008, com a Lei 11.698 de 2008.
E a diferença dela para a guarda alternada é que a divisão de responsabilidades, as decisões, as principais decisões, são tomadas por ambos. Embora ele esteja na casa da mãe ou do pai por um determinado período de tempo, à semelhança da modelo anterior da guarda alternada, não há exclusividade da guarda. Vamos dizer, se ele está no início do ano letivo, na casa da mãe, e ela vai matricular o filho numa escola, ela não pode por si própria escolher a escola sem consultar o pai e vice-versa. Então, na guarda compartilhada existe essa questão aí da tomada conjunta das decisões mais importantes para o crescimento e desenvolvimento saudável do filho. Com certeza, sempre visando o bem-estar dos filhos, não é? Isso, o primeiro é o princípio básico que está inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Agora, doutor Andrei, quais são os modelos, então, que vigem aqui no Brasil atualmente? No Brasil, né? Por expressa previsão legal, até os dias de hoje, no artigo 1583, há a previsão da guarda unilateral e da guarda compartilhada. A unilateral que fica somente com um dos pais, não Exato. é? E a compartilhada é essa que o doutor acabou de explicar pra gente, que mesmo quando não é, se está com a mãe tem que tomar atitude, alguma decisão, vai consultar o pai e vice-versa, não é? Essa é a mais acatada ou não? Então, depende muito da situação, doutor. No período atual que vivemos, inclusive a mudança legislativa mencionada por você mencionada, ela ainda não entrou em vigência. Por quê? Porque ela está aguardando sanção presidencial. Ela já passou pela Câmara, passou pelo Senado, mas a lei vigente, a guarda compartilhada, segundo estatísticas, um estudo apontado pelo IBGE, apenas 6% dos casos tem se aplicado a guarda compartilhada. Então, na prática, o que tem acontecido tem sido a guarda unilateral. Unilateral ainda. Agora, o que muda com a aprovação desse... Porque é um projeto de lei complementar, Exato. É isso? É o projeto de lei complementar 117 de 2013. Isso. É isso? O que vai mudar? Ele já, em vigor ele não está ainda. Não está. O projeto ele é da autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá e ele altera o parágrafo 1º do artigo 1584 do Código Civil. Na lei hoje, há uma previsão, né, nesse parágrafo mencionado, que nos casos de dissenso, ou seja, quando não há concordância entre o pai e a mãe sobre a guarda, há que ser aplicada sempre que possível a guarda compartilhada. Guarda esse termo, essa expressão, sempre que possível. Esse projeto de lei, a principal alteração dele, ele remove essa expressão. Então, por quê? Justamente porque, apesar de haver esse sempre que possível, ela não tem sido aplicada na prática, apenas 6% dos casos. Então, o magistrado, muitas vezes, chega a questão para ele, uma animosidade entre os pais, ele julga que vai ser difícil conciliar os interesses, eles não vão conseguir organizar o crescimento do filho de uma forma saudável, de uma forma pacífica, então ele opta pela guarda unilateral. Mas os anseios da sociedade, até os exemplos de países desenvolvidos, têm mostrado que o melhor modelo é esse de guarda compartilhada. Então, a intenção do legislador, desse deputado, da Câmara, do Senado, já que já foi aprovado pelas comissões, é que o modelo, a regra seja a guarda compartilhada e não somente uma modalidade subsidiária, teórica, com pouca aplicação prática. Agora, doutor, o projeto de lei, se ele for aprovado, exclui a possibilidade de aplicação da guarda unilateral? De modo algum, Fabiana. O projeto, se aprovado, ele apenas altera, vamos dizer, a hierarquia entre os modelos. A guarda unilateral continua com previsão na legislação, no artigo 1583, porém, ela fica resguardada para aqueles casos em que ou haja uma concordância de ambos os genitores e falem, a mãe ou o pai tem melhores condições e a gente opta, havendo consenso, não vai ser o judiciário que vai falar, a não ser naqueles casos em que um dos genitores não tenha nenhuma condição de arcar a responsabilidade, isso daí vai ser apurado mediante estudos próprios. Mas, havendo consenso, via de regra, o que vale é a vontade do casal e o interesse do menor. Então, nesses casos, havendo consenso, continuará podendo a opção pela guarda unilateral. Também, no caso de um dos genitores optar por renunciar à guarda, se ele disser, não, eu não quero a guarda compartilhada, daí também estará
negligenciado o modelo da guarda compartilhada, continuará a aplicação da guarda unilateral. E ainda nesses casos que eu já mencionei, mesmo que ele queira, se um dos genitores não tenha condição nenhuma a ser apurada pela justiça de deter a guarda, não vai ser o consenso dele ou a vontade dele que vai prevalecer. Muito bem, conversamos hoje com o doutor André Ivan Françoso Leite da Silva, ele que é advogado, pós-graduado pela Universidade Dom Bosco, atua nas áreas civil, trabalhista e previdenciária, falando com a gente sobre essas alterações, não é, sugeridas na guarda compartilhada, ainda não estão, não é, valendo, mas já está causando muita polêmica e é disso que a gente volta falando daqui a pouquinho, depois dos recadinhos dos patrocinadores. Não saia daí, tem mais bate-papo com o doutor André sobre guarda compartilhada e ainda a sequência dessa receita, dessa torta de frutas maravilhosa. Ele que é advogado, pós-graduado pela Universidade Dom Bosco e atua nas áreas civil, trabalhista e previdenciária, respondendo às nossas dúvidas sobre as alterações que foram feitas em relação à guarda compartilhada. Ainda não estão valendo essas alterações, mas estão gerando muita polêmica, então é interessante, não é? Para a gente ter realmente como conhecimento e como embasamento para a gente tomar as decisões corretas, não é? No futuro. Doutor André, já volto, obrigada pelo carinho, fique à vontade. E você de casa da Silva, advogado, junto com a gente, falando sobre guarda compartilhada. No bloco anterior a gente já, não é? O doutor André já explicou algumas alterações que estão previstas, já foi votado o projeto de lei 117, né, de 2013, mas essa aprovação, não é, está dividindo muitas opiniões, não é? Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho dessas divergências, porque faz parte da cultura do país. O país vem de uma cultura da guarda unilateral, como você bem disse, né? O doutor bem disse pra gente. Agora, quando se propõe essa guarda compartilhada, que é um modelo muito utilizado em outros países mais desenvolvidos, da Europa, enfim, gera uma certa polêmica, principalmente para as pessoas que já estavam pleiteando a guarda unilateral, não é verdade? Sobre essas divergências, eu gostaria de enfatizar o que dizem especialistas contrários e a favor da aprovação, a sanção presidencial desse projeto, né? Porque ele já foi aprovado devidamente nas comissões, como já dito. Os que são favoráveis à aprovação do projeto, eles arguem justamente que na guarda unilateral, aquele genitor que fica afastado do convívio do filho, ele quer participar mais do crescimento, do desenvolvimento, ele quer tomar decisões, ele quer, às vezes, comparecer à escola, ver o desempenho do filho, e ele fica, muitas vezes, restrito a um direito de visitas de final de semana, e isso é muito pouco, então ele vê o filho dele crescer e não tem uma participação direta e efetiva. Aquelas coisas do dia a dia, desculpe de interromper, não é? Porque às vezes no fim de semana é mais o lazer, mas os problemas do dia a dia, ajudar na escola, naquela atividade extracurricular, o hobby, nessa escolha, não é? Isso não está sendo aproveitado, né? Há casos e casos, não são todos. Tem aqueles realmente que não querem têm um filho Mas existem e há reivindicações de associações de pais, principalmente, porque a guarda unilateral, sabe que na maioria dos casos ela é atribuída à mãe, né? Então tem muitos pais que ficam queixosos, magoados, e a guarda unilateral dá ensejo a toda sorte de preocupações, de mágoas, ressentimentos. Muitas vezes as relações que já eram ruins entre o pai e a mãe acabam piorando por conta do filho. Gera que é muitas vezes aquela chantagem, o pai atrasa a pensão, a mãe não quer deixar mais ele visitar, e um quer agradar mais o outro, e gera uma competição, acaba piorando a relação entre eles. E esse é o argumento, o principal argumento a favor da guarda compartilhada. Também aquele argumento que já foi adotado em países desenvolvidos, na Europa, no Canadá, com sucesso, por que não seria bom também adotar no Brasil? Por outro lado, aqueles que são contrários, eles defendem eles arguem no sentido de que a criança ou adolescente ele precisa de um lar único, um hábito, um costume, religião, alimentação. E essa troca, vamos dizer, que seja uma semana, um mês, períodos em residências diferentes, com costumes diferentes, pessoas diferentes, pode acabar confundindo a criança, atrapalhando o desenvolvimento dela. Também há um argumento no sentido de como haverá o compartilhamento de responsabilidade, de decisões,
um dos pais tente agradar mais o outro naquele período que ele está na casa de um, na casa do outro, e comece aquela situação de deixar o filho comer o que ele quer, deixar fazer o que... né? Exatamente. Quem vai ser o mais legal com a criança? Exatamente. Eu vou ser legalzão porque eu vou ser o preferido. Aí, quando for perguntado se alguma coisa acontecer, não é perante o juiz, meu filho vai preferir, não é, o meu lado. Exatamente. E isso é totalmente errado para a criança, que a criança precisa de rotina e precisa de limite. Exato. Não é? E precisa de boa alimentação, de tudo isso, para que cresça saudável. Então, esse é o argumento contrário à aprovação do projeto, né? E é muito complicado realmente, e os magistrados, eles ficam muito... Por isso que eu disse que apenas 6% porque dos os juízes, eles têm que realmente estudar cada caso em particular, porque existem peculiaridades muito diferentes, não é, doutor Andrei? Porque depende muito de como esses pais se dão, se realmente eles querem essa guarda compartilhada, ou se em algum momento, depois que foi dada essa guarda compartilhada, se não vai acontecer isso que o doutor acabou de colocar isso pra gente. Então, é muito complicado, né? Com certeza. Há quem pense que o fato de os pais também terem uma relação ruim entre eles, terem uma animosidade, uma briga, seria um empecilho para a aplicação da guarda compartilhada. No entanto, gostaria de deixar bem claro que não é o caso. O fato de haver uma animosidade, vamos dizer que um caso grave aí, que eles não se falem, ter um relacionamento totalmente deteriorado, isso não significa que, por esse motivo, será vedada a aplicação da guarda compartilhada. Como já fora dito, o principal interesse na aplicação do modelo de guarda é o da criança, é no desenvolvimento saudável, no crescimento dela. E, a despeito da relação ruim entre os pais, ambos têm o direito de participar no desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, e a lei, o projeto de lei, se aprovado, vem justamente com esses anseios. A fazer com que pelo menos as decisões inerentes ao crescimento e desenvolvimento desses filhos sejam tomadas em conjunto. Inclusive, a próxima questão que eu gostaria de abordar com o doutor Andrei. Na guarda compartilhada, quem vai definir? Não é quem vai tomar a decisão, quem vai bater o martelo realmente, não é, na decisão. Como o doutor mesmo disse, se há realmente essa relação, não é, conturbada, com animosidade, os pais não gostam nem de se ver, porque acabam se vendo, acabam brigam em frente à criança, causa aquele transtorno, aquele ambiente, não é, hostil para a criança também. Como é que a justiça vai ver tudo isso, não é? Então, Fabiana, a decisão na guarda compartilhada, a decisão é sempre conjunta. Essa questão é muito interessante, porque se você tivesse feito ela para mim em 2001, vamos dizer, eu diria que vamos dizer que os pais hajam um dissenso sobre a escola que o filho vai estudar. Eu responderia para você na época que a tomada de decisão caberia ao pai. Por quê? Porque até 2002 falava-se em pátrio poder. Isso daí é resquício de uma sociedade machista, chauvinista, em que o homem tinha mais poder na família do que a mulher. Ele era o responsável pela tomada de decisões e, caso a mulher discordasse, ela teria que recorrer ao judiciário questionando a decisão do marido, do ex-marido, do cônjuge varão. Hoje em dia, a partir da vigência do Código Civil de 2002, mais precisamente, ele começou a vigência em 2003, em 11 de janeiro de 2003. Não se fala mais em pátrio poder. Pátrio poder é um termo somente que pertence hoje aos anais da história do direito. Está em desuso. Em desuso, exatamente. Hoje se fala em poder familiar. Portanto, todas as decisões pertinentes ao desenvolvimento dessa criança serão tomadas em conjunto. No entanto, conforme a Fabiana ressaltou, tem situações em que, vamos dizer que não haja consenso realmente, o pai queira que o filho estude numa escola que é próxima da residência do filho e que ele tem amigos, a mãe já quer que ele estude numa outra escola que tem um ensino de melhor qualidade, que ela acha que vai ser melhor para a formação dele, para fazer uma faculdade. Nesses casos, como já ressaltado, aconselho a sempre os pais tomarem as decisões e analisarem o que é melhor para o filho. Mas se não haver consenso realmente, toda decisão pode ser submetida ao Poder Judiciário. Mas é aquela questão, né? Se a decisão da escola do filho, o pai e a mãe passa para o Estado na figura do juiz.
Aí alimentação, aí ele quer que o juiz... Então, o legal não é realmente passar a criação do seu filho para o judiciário, para o Estado. O ideal é, ao menos no que tange os interesses desses filhos, que haja um consenso, que pense no que é melhor e que evite-se passar toda e qualquer decisão para o Poder Judiciário. Porque isso também demora demais, não é? Tem uma morosidade que gera toda essa situação e fica mais complicada ainda se já tem já não tem um bom relacionamento, não é, com o ex-marido ou a ex-mulher, já fica mais complicado ainda, porque tudo vai para audiência, tudo tem que ir para o fórum, tudo tem que, né? Então é complicado também para a criança que fica, quer queira, quer não, acompanhando tudo isso, né, doutor? A demora, há uma complicação relativa. O judiciário ele está hoje abarrotado de processos, das mais diversificadas questões. Qualquer decisão, vamos dizer, uma decisão sobre escola, vai ter que passar por uma comissão técnico-disciplinar, uma avaliação biopsicossocial, aí entra psicólogos, especialistas e há uma intervenção direta nessa família que muitas vezes mostra-se desnecessária. Quando há um bom senso de ambas as partes, o melhor é a resolução amigável desses problemas. Muito bem, conversamos hoje com o doutor André Ivan Françoso Leite da Silva, falando com a gente sobre guarda compartilhada. Daqui a pouquinho a gente volta, que tem mais questões que a gente vai abordar para você aí de casa, ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Tá bom, doutor André? Abordando o tema guarda compartilhada com o nosso convidado, o doutor André Ivan Françoso Leite da Silva. Ele que é advogado, pós-graduado pela Universidade Dom Bosco, que atua nas áreas civil, trabalhista e previdenciária, falando com a gente sobre, não é, essas dúvidas que acabam, né, surgindo em relação a essas mudanças. Agora, a gente falava no bloco anterior da guarda compartilhada, quem vai ter o poder de decisão. Agora, se em nenhuma hipótese, não é, tem que ser tomada uma decisão para a vida dessa criança, em nenhuma hipótese as partes, né, os genitores, nem o pai nem a mãe entram em acordo, isso tem que ir para a justiça realmente para prever a melhor qualidade de vida dessa criança? Como é que funciona quando não tem acordo de jeito nenhum? Olha, Fabiana, não havendo acordo de jeito nenhum, como já disse, na questão da escola, né, não resta solução a buscar o judiciário, porque um dos pais, seja pai, seja mãe, ele não detém mais poder que o outro. Não cabe a ele falar, olha, eu vou fazer isso com o filho e pronto, acabou. E usar força verbal, física, isso daí não é admitido no direito nos dias de hoje. Então, não havendo, se nenhum dos dois arredar o pé, vamos dizer... Isso, aí realmente, infelizmente, vai ter que ser passado por Poder Judiciário tomar uma decisão que atenda os melhores interesses da criança. E o doutor tem uma noção de quanto tempo demora para serem tomadas decisões nesse âmbito? Olha, Fabiana, isso daí é uma questão realmente que vai variar de acordo com a vara que o processo tiver, de acordo com a cidade, porque existem juízes em determinadas comarcas que eles, principalmente as pequenas, que eles acumulam tarefas, eles acumulam a responsabilidade, funções né? civil, criminal, família, e às vezes estão abarrotados, outros já estão mais especializados nessa questão em comarcas maiores e consegue dar uma resposta mais célere. As questões sobre família, realmente elas têm uma prioridade na justiça, porém, essa prioridade na justiça, às vezes a decisão é tomada dentro de 1 mês, 3 meses e às vezes até já passa o prazo de uma matrícula de escola, exatamente. É uma questão realmente complicada. Aí a gente volta naquilo que o doutor André estava falando no bloco anterior pra gente, que o melhor é entrar num consenso. Com certeza. Não é? Os pais não precisam se dar bem. O que eles precisam ter em mente é o bem da criança. Exatamente. Né? O bem dos filhos, não é? Então, eles precisam concordar com a melhor qualidade de vida para os filhos. Não, já que eles já não moram mais juntos, eles não precisam conviver entre si, mas precisam conviver para que realmente a criança tenha toda essa base, não é, necessária para que cresça com qualidade. Pensar no filho, não é? Tem uma outra nomenclatura utilizada também, que é alienação parental, é isso? O que é isso, doutor? Essa questão é legal puxar um gancho, porque ela está muito imbricada com a questão da guarda compartilhada, da guarda unilateral. Porque quando eu citei que na guarda unilateral existe uma série de reclamações, queixas e mágoa daquele
genitor que fica alheio ao processo de criação e desenvolvimento do seu filho, muitas vezes ocorre também, inclusive foi alvo de lei, uma lei de 2010, a Lei 12.318, que é a lei sobre alienação parental. Muita gente não conhece, mas alienação parental, só para situar também, é quando aquele que detém a guarda, seja genitor, seja avó, seja até mesmo um terceiro que detém a guarda provisória, ele começa a incitar a criança ou adolescente a repudiar o genitor que não detém a guarda. Ou seja, para o público entender mais fácil, ele começa a falar mal, falar... Para a criança, para a né? criança, mentiras, ou até mesmo verdades, mas ditas de uma forma que acaba atrapalhando o convívio daquele que... A gente fala o alienado, né? Atrapalhando o convívio daquele que é alienado com o filho por causa dessas atitudes que são tomadas. Para a gente dar um exemplo, vamos supor, o pai que vê a criança só aos fins de semana ou com aqueles dias pré-determinados e a criança mora com a mãe, ou mora com a avó, ou mora com um terceiro que tem a guarda provisória. Então, durante a semana a criança fica com essa pessoa e essa pessoa em diversos momentos acaba citando o nome desse pai, né? Falando, seu pai é isso, Exatamente. Seu pai faz aquilo, seu pai não gosta de você, seu pai não vem te ver durante a semana porque ele não quer. Exatamente. Começa a inventar algumas coisas que não são realmente, não é aquilo que foi acordado judicialmente, não é? Chega no fim de semana, o que acontece? Muitas vezes a criança não quer ir ver o pai, Exatamente. não é? Porque o intuito dessa pessoa que tem a guarda dessa criança é justamente esse, é causar esse desconforto nessa relação entre o pai e essa criança, o que é totalmente errado, porque você acaba trabalhando um emocional, né, da criança, deixando a criança muitas vezes sem saber, né, o que pensar e sem base familiar, porque a família já foi diluída de certa forma, não é? E no fim de semana que ela teria possibilidade de passar um tempo tranquilo, saudável com o pai, quando não é a mãe ou a pessoa conturbando essa situação. Isso acontece muito, né, doutor? Acontece muito na prática, tanto que surgiu essa lei, né, que já remonta a 2010, né? Muita gente não conhece, às vezes, e como eu disse que a guarda muitas vezes é unilateral, a maioria das vezes, né? E se a mãe, como no exemplo dado, fala, seu pai abandonou o lar, por isso que você está sozinho aqui, você fica final de semana com ele, seu pai... O inverso também pode ocorrer, sobre a guarda do pai, falar, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. E quando acontece ainda do pai ou da mãe, né? Tem as duas questões, tanto a gente deu a situação da mãe falando, não é, mal do pai, mas pode ocorrer o inverso também. Com certeza. Quando esses pais se separam e constituem nova família, não é? Casam novamente, não é? Pior ainda. E é pior ainda, porque agora a sua mãe dá mais atenção para os outros filhos, não é? Do seu para dar, não para você. Então Exato. tem tudo isso também, não é, doutor? Com certeza. E é um problema que tem sido enfrentado, né? Surgiu essa nova lei justamente para combater esse tipo de situação. Então, você, pai ou mãe, que vivencia isso no dia a dia, que tem essa situação difícil, às vezes seu filho é jogado contra você por parte do outro genitor, você pode recorrer à justiça, sim, há remédios cabíveis. Se houver indícios desse processo de alienação parental, o juiz vai determinar uma avaliação psicológica ou biopsicossocial para constatar se está ocorrendo realmente esse procedimento, e há mecanismos cabíveis a serem tomados pelo judiciário para tentar conter esse procedimento, sancionar o responsável. E isso é interessante as pessoas terem essa noção que elas têm uma lei protetiva, né, em relação a isso. Porque às vezes as pessoas não têm conhecimento, desconhecem essa lei, né, de alienação parental, e é interessante você buscar realmente um advogado, né, que cuida dessas questões de família, para poder também montar o processo corretamente, né, doutor? Com certeza. Havendo um processo de alienação parental, a parte que se julgar alienada, ela pode entrar com procedimento incidental ou ação autônoma, e o juiz, verificando através dessa perícia que há realmente essa alienação parental, ele tem toda uma sorte a lei dispõe, né, de mecanismos. Ele pode declarar a ocorrência do processo de alienação parental, advertir o infrator, ele pode aplicar multa, ele pode
trocar, alternar, mudar o modelo de guarda, se for unilateral, passar para compartilhada, ou unilateral, inverter quem vai ficar com a guarda. Ele pode determinar liminarmente trocar o filho de lar, residência. Ele pode, inclusive, em casos extremos, suspender o poder familiar daquele que estiver alienando. Isso independente das responsabilidades cíveis e criminais aplicáveis no caso, né? Eu gostaria de aproveitar esses últimos minutos de bate-papo aqui com o doutor André Ivan para falar para você de casa alguns exemplos, não é? Vamos supor, a mãe, não é, que tem o filho que se encontra com a guarda do filho do pai, não é? Ela pode entrar com algum processo para pedir essa guarda compartilhada? Quem já tem instituído essa guarda unilateral, não é? Ou com o pai ou com a mãe, pode entrar com esse novo processo ou não? Com certeza, Fabiana. Do modo como a legislação está redigida hoje, ainda assim ela pode pleitear essa guarda compartilhada. Tanto vale para o pai quanto vale para a mãe, o inverso também. No entanto, com a aprovação desse projeto de lei, o embasamento dela é muito mais forte. Porque não haverá, como já dito, aquele sempre que possível presente na lei. Então, havendo as condições, não havendo nenhuma condição que exclua a aplicação da guarda compartilhada, não haverá subsídio para o magistrado negar a aplicação da guarda compartilhada para aquele genitor que a deseja. Isso é interessante, não é? Para as pessoas que já têm algum tempo já essa guarda unilateral e que conseguiram ter um consenso, não é? De opiniões, não é, sobre a criança, não é, os pais, não é, e fica interessante realmente, né? Com certeza. Por isso que foi colocado e já foi, não é, votado o projeto de lei. Então a gente espera realmente, não é, que as pessoas acabem pensando na qualidade de vida dos filhos. E né? tem outra questão que eu gostaria de colocar, que minimiza a utilização da pensão, como eu ouço falar assim, não se verifica na prática, de muitos casos em que um dos genitores utiliza dessa pensão como uma forma de vida, né? Então, não para a criança. Não para a criança. Então, porque o fim é receber essa pensão, para essa pensão para criança, diretamente para a criança, isso, não é? Agora, com a guarda compartilhada, havendo, vamos dizer que um período de tempo passe na casa do pai, na casa da mãe, não haveria mais por que haver um rateio de custo de comida, somente escola, aquelas despesas fixas, faria uma tabela tal, e dividiria caso a caso. Né? É lógico que sempre atendendo o binômio necessidade e possibilidade. Se um dos genitores tem condições e o outro não tem, remanesce o dever de contribuir na medida do possível para o crescimento do seu filho. Muito bem, já ficaram aí sanadas várias dúvidas. E se você aí de casa, nosso tempo é escasso, não é? Mas se você aí de casa tem alguma dúvida, para esclarecer, você pode encontrar o doutor André Ivan Françoso Leite da Silva, lá na Françoso Leite Advocacia, tá? O telefone de contato é o 0 operadora 19 3701 0082. 3701 0082 está aparecendo no rodapé do seu televisor, tá bom? Doutor André, muito obrigada por estar aqui junto com a gente. Espero que volte mais vezes. Parabéns pelo trabalho, viu? Ok, muito Fique obrigado, à vontade. eu que agradeço. E você aí de casa, não saia daí. Daqui a pouquinho, depois dos recadinhos dos patrocinadores, a gente volta com ela, Maria.